Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje estamos aqui, enfim, com ele, novo Chevrolet Onix 2026, aqui nesta versão RS a topo de linha. Nesse vídeo você vai ficar sabendo de todas as alterações, tanto estéticas quanto, vamos dizer assim, técnicas, e também os preços de todas as versões. E, claro, entender por que o Onix é o carro mais importante da história da Chevrolet no Brasil. Isso mesmo, esse aqui é o único carro da marca que já vendeu mais de 3 milhões de unidades. Meu Deus! E claro, vai saber aqui também o quanto ele anda, o quanto ele bebe e se vale a pena levar um para sua garagem. Tudo isso depois da vinheta. Roda aí, Del Arco, el vendedor. Vai! Antes de promover esse facelift, a Chevrolet ouviu os donos de Onix que compraram essa geração a partir de 2019. E algo que surpreendia muito eles desde que compraram era o design. Ou seja, não precisavam assim fazer nenhuma revolução. Mas de qualquer maneira, há um novo para-choques. Nessa versão RS você tem essa parte pintada em preto brilhante, faróis full LED, tanto aqui em cima quanto no neblina, e também a gravatinha pintada de preto. Mas tinha uma coisa aqui que às vezes intrigava alguns deles. O para-choques era muito baixo e quando você pegava uma lombada, uma valeta, algo mais profundo, você sentia que raspava embaixo. E raspar o seu carro dói até no coração. Por isso, eles também passaram pela engenharia e deixaram um ângulo de entrada um pouquinho melhor. Ele era de 14 graus, agora é de 18 graus. Na hora que a gente for andar, eu vou te contar o quanto que isso melhorou. E vou te falar, um para-choque mais altinho deixa o carro, ainda mais numa versão que tem um apelo esportivo, um pouco mais agressiva, você não acha? Vamos dar uma olhadinha ali do lado. Contudo, isso não acarretou em nenhuma mudança no comprimento, nem no entre-eixos. Ou seja, é um facelift de meia vida dessa geração, não uma nova geração. Ele ganhou essas rodas, que na verdade são as rodas da versão LTZ 2026, pintadas de preto, aro 16, com pneus 195/55. Na versão RS, você ainda tem o teto pintado de preto e os retrovisores também pintados de preto. E, obviamente, você tem o detalhezinho aqui, porque você pode entrar no carro sem mexer na chave. Outro lance que deixou ele um pouco diferente das outras versões está aqui na traseirinha, com esse aerofólio também pintado de preto brilhante, assim como o teto e os retrovisores. E tem uma novidade aqui no porta-malas, pois é, eles mudaram a maneira de medir o espaço e o Onix melhorou. Mas antes de eu te mostrar aqui, é bom lembrar que o para-choques foi refeito, agora também tem esse black piano aqui embaixo e esses pseudo-extratores aqui. O Onix pintado de preto, junto com a gravatinha, o turbo aqui com um detalhezinho azul e o RS dessa versão com apelo esportivo. A cor também, o vermelho Scarlet, é uma novidade para a linha 2026. E para você abrir o porta-malas, você tem destravamento em 2 toques aqui pela chave. Sim, 303 litros. Antes ele era, vamos dizer assim, medido em 275 litros. Isso porque eles mudaram principalmente o jeito de medir ali perto do assento. Então ele ganhou pelo menos 30 litros de capacidade. Aqui a gente tem como acessório esse detalhezinho para você não sujar a parte acarpetada do porta-malas, e sim, diferente de muitos carros que você vê por aí, temos step. Isso é bem importante para quem roda do Brasil, especialmente com carros compactos que geralmente rodam por todos e todos os cantos desta terra abençoada por esse Brasilzão grande e sem porteira. Mas o que mais pegou e o que mais interessa, principalmente o público de internet, comprando ou não o carro, é o que a Chevrolet fez para sanar de uma vez por todas essa história do motor, da correia banhada a óleo, enfim, uma coisinha para a gente aprender um pouco mais sobre tecnologia, e especialmente sobre essa tecnologia que deixa o Onix entre os mais eficientes do Brasil. Vou abrir o capô lá e já vou te contar. Chega aí. Bom, vamos lá. Aqui
Este sonzinho é avisando que eu estou com a ignição ligada e com os faróis acesos também. E aqui debaixo do capô temos um evoluído 1.0 turbo de 3 cilindros e que passou por algumas, vamos dizer assim, fake news? Ou vamos dizer que precisava mesmo ter uma melhoria aqui? Para saber disso, eu chamei um representante da Chevrolet para explicar exatamente o que você, dono de Onix ou potencial dono de Onix, quer saber sobre todo esse sistema e sobre toda essa celeuma que envolve a correia banhada em óleo. É um sistema eficiente? É um sistema melhor do que os outros? O que tem de vantagem? O que a Chevrolet fez? E o que esse motor evoluiu para 2026? Para isso eu trouxe aqui o Ricardo Fanucchi. Fala, João. Muito bem-vindo aqui ao canal. Obrigado. Muito obrigado por atender a gente. Tamo junto. Para entender algumas coisas que você pode ter dúvida e eu também. Primeira coisa, Fanucchi, por que a correia banhada a óleo foi a escolhida para o Onix? Tem a ver com eficiência, com consumo? É um sistema moderno, João, que tem tudo a ver com eficiência e com consumo de combustível. Ela tem um menor atrito e ela tem um menor nível de ruído e vibração. E isso se traduz em duas coisas para o nosso cliente final. Se traduz em economia de combustível, menor consumo de combustível, e se traduz num dirigir mais confortável, tanto do ponto de vista acústico, quanto do ponto de vista de vibração. Legal. E depois dessa boataria, desse monte de coisas que falaram sobre a correia banhada a óleo, como que um consumidor dos produtos da Chevrolet, especialmente com esse motor, seja 1.0 aspirado ou turbo, pode ficar mais tranquilo? O que a Chevrolet vai oferecer para quem tem garantia e também para quem não tem? Legal a sua pergunta, porque é uma dúvida muito comum. E é o seguinte, independente se você tem um Onix dentro ou fora da garantia, independente se você saiba o histórico ou não, se você é o primeiro dono ou 10º dono do carro, o que a gente está fazendo é o seguinte: a gente criou um modo de inspeção. Então você leva o seu carro em qualquer concessionária Chevrolet e é feita uma inspeção que custa R$660, mas na realidade essa inspeção ela já considera a troca de óleo e filtro, e a gente inspeciona a bomba de vácuo. Porque quando tem algum resquício de componentes da correia, a gente tem um filtro na bomba de vácuo que você consegue perceber ali. Então, tirei a bomba de vácuo, tá tudo ok? Troquei óleo e filtro, automaticamente a garantia do carro, do sistema, é importante dizer, do sistema de correia e accessory drive, ela é estendida até 240 mil quilômetros. O que, se a gente considerar o uso médio do cliente brasileiro, do público, do motorista brasileiro, cobre 20 anos de utilização do carro. Legal. Bom, e agora o que a gente tem de novidade para a linha 2026 relacionada à correia? Então, João, a gente sabe que a gente tem 20% de óleos no mercado hoje que são adulterados ou de má qualidade, né? Então, ciente disso, a gente desenvolveu uma nova geração de correia que tem uma nova composição química entre vários componentes. A gente adicionou teflon e fibra de vidro, que faz com que a correia fique ainda mais resistente a ataques químicos, sejam de óleo ruim, seja por uma troca não frequente, ou não de acordo com a especificação, né? A gente recomenda a troca a cada 10 mil quilômetros. Imagina que um cliente, por exemplo, passa 20, 30 mil, o óleo perde as características. Então essa nova geração da correia faz com que a correia fique mais resistente a ataques químicos por qualquer razão que seja, né? Legal, mas você não pode esquecer nunca que tem que usar o óleo dentro da especificação e também com, como é que se diz, o sistema? E isso é super importante, João, porque o fato da gente ter uma nova geração de correia que ela é mais resistente a ataque químico, isso não impede a gente de reforçar para os clientes o uso do óleo recomendado e a frequência de troca recomendada de acordo com o manual. Porque o sistema ótimo do motor como um todo, de vedação, de lubrificação, de eficiência, de consumo, ele depende do óleo correto na frequência correta. É isso aí. Bom, agora vamos falar de desempenho e de consumo do novo Onix 2026. Mas antes, como você pode ver, temos sim uma manta acústica barra térmica aqui. E esse motor, o CSS Prime, gera até 115 cavalos com etanol ou com gasolina neste 3 cilindros sobrealimentado. O torque é de 16,8 com etanol e de 16,3 com gasolina. Em desempenho não dá para reclamar, ainda mais se tratando de um carro, entre aspas, de entrada, ainda que essa versão aqui seja a mais equipada deles. Ele fez 0 a 100, segundo a Chevrolet, em 9,9 segundos, e isso é melhor do que você tem aí na sua cabeça como os esportivos mais legais e mais clássicos de todas as eras da Chevrolet. Sim, pense no Opala 4.1, esse carro é mais rápido. Pensou no Cadete GSI, seja conversível ou coupé, um carro lindo para sempre. Esse carro aqui também é mais rápido. E em consumo é uma vantagem até
contra todos os concorrentes. Segundo a Chevrolet e o Imetro, esse carro consegue fazer 13,7 km por litro de gasolina na cidade e 17,7 km por litro na estrada. Considerando que ele tem um tanque de 44 litros, você roda bastante antes de abastecer. Mas não é só disso que vive o carro, nem sobre as polêmicas, nem sobre consumo, nem sobre desempenho. Aliás, uma das críticas que eu tinha e que muitos donos de Onix fizeram sobre o carro para pensar nesse facelift está ali na frente e eles conseguiram resolver da melhor maneira, pelo menos para o meu gosto. Vem ver. Opa, vamos lá. Gostei desses bancos, com esse detalhe de tecido, mais o couro aqui, costurinha vermelha. O tecido no meio dá até uma aura mais esportiva, porque eles falam sobre isso, né? Os melhores da classe sempre tem uma parte aqui um pouco mais adstringente, para você não ficar sambando quando faz uma curva, freia um pouco mais forte. Não é o caso aqui de potência, mas é o caso de alma, né? Bom, deixa eu entrar, mostrar para você. Tcharam! Até que enfim. Obrigado, Senhor. O Onix tinha realmente uma falha um pouco grave e a cada vez que os concorrentes iam sendo lançados, ele ficava um pouco mais para trás com aquele painel analógico muito simples, né? Vou melhorar aqui, até para a gente ter uma visão melhor lá de trás. E agora ele tem sim o mesmo conjunto, painel de instrumentos, mais central multimídia que você viu nos novos Spin, na nova S10. Todos os carros da marca que passaram por alguma mudança ganharam esse sistema de painel de instrumentos mais central multimídia, que você há de convir comigo, não é nada mal, né? Muito bem feito. Dá até um ar um pouco mais de... um carro um pouco mais chique. Algo que quem tinha um Onix realmente não percebia isso quando entrava em um. Ele estava um pouco distópico, né? E agora, isso aqui é muito legal. Bom, volantinho continua igual. Deixa eu ligar o ar-condicionado. Não que esteja calor aqui, mas frio também não tá, né? O volantinho continua com essa base achatada e esse detalhe em preto brilhante nessa versão RS. A gente também tem manoplinha aqui, igualzinha. Pedal shifters não vieram, mas você tem a função low aqui no câmbio, que indica que você pode deixar na marcha mais baixa possível, caso você esteja em uma descida ou precise de um freio motor. E aí você faz as trocas por esse botão aqui na lateral da manopla. Aqui também temos carregador de celular por indução nessa versão RS e também uma entradinha USB-A e USB-C. Obviamente você pode parear com fio ou sem fio. Esse carro também tem internet integrada. O que isso quer dizer, João? Que onde o seu celular não vai pegar, a internet do Onix chega lá. Pois é. A gente veio até, a gente está aqui numa cidade chamada Dourado, em São Paulo. A internet aqui é um pouco precária, especialmente no caminho, mas a gente não ficou sem internet no carro, muito porque usou a internet roteada do Chevrolet Onix. Aliás, você pode entrar no site da marca e ver como que funcionam os planos e o que você tem de benefícios quando você compra o Chevrolet Onix 2026. Tem coisas interessantes acontecendo e propostas bem boas da Chevrolet com relação ao Star e também com relação à internet para você adquirir esse pacote completo assim logo na primeira compra. Bom, deixa eu te mostrar aqui também, deixa eu te contar como que ficaram os preços. Esse negócio do consumo, pô, 13,7, 17,7 é demais, né, cara? Nossa, ele já era bom, ele fazia 13,5 e 16,7 entre cidade e estrada. Agora o negócio ficou avassalador. Bom, deixa eu ver aqui. Se eu conseguir aqui as versões do sedã. Bom, ele começa na versão LT 1.0 manual, sem turbo aspirada, 99.990 e a turbo manual 107.290. Se você quiser a versão básica automática, turbo, que é automático só tem com o turbo, 112.290. Na verdade, essa versão nem é LT, é aquela versão
sem nome. LT Turbo 118.290, automático, óbvio. LTZ Turbo 123.490, Premier Turbo 129.190 e a RS Turbo 130.190. Lembrando que ele já vem desde a versão básica de 99.990 com o OnStar, o Wi-Fi mais os apps. Chave presencial, faróis de dupla parábola com DRL, maçaneta e retrovisores pintados, retrovisores elétricos. Ó, isso é tudo num pacote basicão. Aquele carro que você fala que é de frota, ele já vem com tudo isso. Rodas de 15, tem também banco com regulagem de altura e direção com regulagem de altura e profundidade, igual você está vendo aqui na versão RS. Isso está desde a versão básica. Bom, não, aqui. A LT Turbo já tem tudo dessa versão manual, mas o cockpit virtual, que é esse aqui que você está vendo, cockpit virtual geral, né? O painel digital de 8 polegadas, o MyLink de 11 e a câmera de rede digital em High Definition. Olha como melhorou. Isso aqui também deve ter estado nas reclamações dos modelos anteriores e eles melhoraram muito bem a resolução e eu acho que eles melhoraram até a posição. Achava que ficava muito baixa a câmera anterior e agora tem essa resolução bem mais tranquilo para a gente conseguir enxergar quando vai manobrar. Na versão LTZ, você já ganha faróis Full LED, regulagem elétrica de altura dos faróis, que é justamente aqui, ó, nesse detalhezinho aqui, ó. Vou mostrar para você. Aqui você vai subindo ou descendo o facho de luz com essa regulagem de altura dos faróis. Monitoramento de pressão de pneus, rodas de 16 de liga leve, que são essas rodas aqui do RS, mas elas são pintadas numa cor mais clara. E as lanternas também de LED, como tem aqui na versão RS. A Premier Turbo adiciona faróis de neblina e LED, rodas diamantadas e os bancos mais premium, mais parecidos com esse aqui da versão RS. E na versão RS Turbo AT, de 130 a 190, lembrando que a Premier Turbo é 129 e 190, você tem uma diferença de R$1.000 aí, porque você tem as rodas em preto High Gloss, grade frontal exclusiva com aquele loginho RS, para-choques traseiro esportivo e os acabamentos internos RS. Você vê aqui, por exemplo, nos tapetes e esses detalhes aqui, né? Saidinhas de ar com esse detalhe vermelho. Ele é tipo um metálico fosco, né? Deu um outro toque aqui e quando você bate o olho e entra no carro, você já sabe que está numa versão RS, sem nem ter olhado para fora. Aqui também tem um acabamento diferente, um preto pintadinho aqui, e aqui também você tem uns detalhes, umas ranhuras um pouco diferentes aqui. Bom, central multimídia, como você já viu em outras versões de Chevrolet, com todas as funções, medidores, a manutenção ele vai te avisando também, monitoramento de pressão dos pneus, vida útil do óleo. É que estão me ligando. Será que é da TIM de novo? Claro que não, né? Parece que eles ouvem que eu não estou muito satisfeito com a Vivo. Será? Aqui também você pode fazer as configurações do sistema, do veículo, climatização e qualidade do ar, sistema de colisão e detecção. Vou mostrar aqui para você. Alerta de ponto cego ligado, conforto e conveniência, volume do alerta sonoro, limpador automático em marcha ré, travamento das portas, destravamento remoto. E aqui os aplicativos, caso você tenha pareado o seu telefone. Bom, basicamente é isso. Você pode ver como é que eu fico no banco de trás nos outros vídeos, porque como ele não mudou entre eixos, nem comprimento, nem nada, a posição que eu fico ali atrás, sentado atrás de mim mesmo, também não vai mudar. Agora, vamos andar um pouquinho para eu ver o que tem a ver essa coisa de eficiência, com baixo ruído, com desempenho e com consumo de combustível acima da média. E também relembrar um pouco de andar no Onix, que, se eu não tiver a memória muito falha, foi sempre dos meus preferidos entre os hatches compactos. Será que continua? Vem comigo ver. Bom, já estamos aqui às margens da rodovia que traz para o Santa Clara Eco Resort. E aquela sensação boa, que desde a primeira vez que a gente andou nesse conjunto do novo Onix, que era o novo Onix lá em 2019,
e agora é o novo Onix 2026. Esse motorzinho turbo tem uma pegada bem boa. Ou uma coisa que você, que já foi dono de Onix, ou que já andou num Onix, e percebia quando você precisava de força do motor, estava um dia ensolarado, com calor, e você com o ar-condicionado ligado, é que esse ar-condicionado tá melhor, tá com uma eficiência melhor, tá mais... tá gelando mais. Na real é isso. Você, quando dava pé, às vezes sentia que a parte, em alguns momentos, em dias muito quentes, o ar-condicionado não funcionava tão bem, tão a contento assim. O ar começava a ficar não tão gelado quanto você precisava que estivesse. E agora, essa sensação já era, acabou. O tempo todo, dando o pé, ou andando devagar, ou independente, que nem eu tô aqui, ó, pé no fundo, ó. A capacidade do ar-condicionado continua muito boa. Bom, situações como essa, por exemplo, você vai ter uma lombadinha aqui, ó. Você não precisa mais se preocupar, porque realmente esses 4 graus extras de ângulo de entrada facilitaram a vida de quem... É aquela coisa, né? Você usa o carro para o trabalho, você vai em muitos lugares, passa por rampa, normalmente, principalmente em grandes cidades, tem muita lombada, tem muita valeta, em boa parte dos casos também tem muito buraco, e isso deixou você mais tranquilo para rodar. É bom isso também, né? Os carros compactos no Brasil geralmente são aqueles pau para toda obra, né? Você trabalha, se precisar viajar com a família, você viaja. Algumas casas têm só um carro, aí o papai ou a mamãe tem só esse carro para fazer tudo. E quanto mais livre de qualquer... Não é por aqui que entra, é por ali. Quanto mais fácil tiver de você conviver, quanto mais livre você tiver de qualquer percalço, melhor para você. Vou pegar uma parte de dentro aqui. Estamos na cidade de Dourado. Sim, é a cidade com o nome daquele peixe. Eu acho que eu já passei por dentro da cidade. Cheguei aqui, essa rua parece não ter saída. Vamos fazer a voltinha para lá. Ângulo de giro também muito bom. Enfim, é um carro que eu gosto, né? Desde a primeira vez que eu andei. Eu sou grande, né? Eu tenho mais de 1,90 m, incontáveis quilos. E em carros compactos, geralmente não é muito fácil que eu me encaixe e ache uma posição de dirigir que ou eu não esteja, sei lá, me sentindo muito alto, como tivesse fosse um juiz numa cadeira de tênis, sabe? Juiz de tênis, aquela cadeirona mais alta. Em alguns casos isso acontece. No Onix não. E eu também gosto do tanto de profundidade, né? A amplitude das regulagens aqui. O fato de também ter regulagem de altura do banco desde a versão base ajuda muito nisso também, né? Enfim, o ajuste do banco bem baixo é bom, mas você poder ajustar a qualquer altura do motorista também é bem bom. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Ele flui bem, né? E outra coisa, a Chevrolet não incorre no erro, por exemplo, colocar uma roda grande demais no carro a ponto de que ele fique desconfortável e de que o ruído externo invada demais a cabine. O Onix consegue aliar isso, né? A eficiência, o baixo nível de consumo e o conforto. A gente veio de Indaiatuba aqui para a cidade de Dourado. Cara, uma viagem de boa. Você fazer ultrapassagem, o carro é bom, ele é eficiente. Para você, se você pega um trecho que tem um pouco mais de asfalto mais abrasivo, tal, nem todo o caminho tem um asfalto mais lisinho, como se tivesse recapeado, também não te cansa. O tamanho do banco aqui, do assento, ele me parece um pouco mais comprido do que os outros. E claro, potência e torque suficientes, né? 16,8 com etanol, 16,3 com gasolina, um carro leve, realmente fica uma delícia de andar. A gente pegou um trechinho aqui, você pega essa parte mais rugosa, ó, pra te avisar, né? Porque às vezes o cara dormiu no volante e tem essa faixa aqui para avisar que ele tá invadindo a faixa do outro lado. Você vê, você ouve, a trepidação no volante é pequena, o barulho aqui dentro da cabine também não é muito alto.
Uma delícia de andar, meu. Tá aqui num trecho a 120. Deixa eu ver um pouquinho. A velocidade de cruzeiro dele é essa aqui, ó. Sei, com uma canelinha de acelerador, você anda a 120, sexta marcha, 2.500 RPM. Esse ajuste da transmissão com o motor também ajuda muito na hora que você vai medir os níveis de consumo, né? Uma sexta marcha que deixa o motor ronronando numa velocidade, que é a velocidade máxima das estradas brasileiras, né? 120 km por hora. Cara, nesse ritmo aqui, eu acho que você faz até mais do que os 17. Se eu não me engano, no último teste que a gente fez do Onix, ele passou de 21 km por litro com esse motor aspirado e perto dos 20, 19 ou alguma coisa com motor turbo e câmbio automático. Realmente, muito bom. Ele continua com a mesma pegada. Realmente, tudo que você gostava no Onix, ele melhorou. E tudo que você não gostava, ele melhorou ainda mais. Agora ele bebe menos, continua com a mesma eficiência. O ar-condicionado que não estava legal, agora muito legal. Você entra no carro, não tem mais aquele aspecto de pobreza do carro e ele continua conseguindo fazer de 0 a 100 abaixo dos 10 segundos. Evoluções, né? Olha, mais um aí. O que tem de Onix e Onix Plus no interior de São Paulo é brincadeira. Talvez essa história da correia banhada a óleo, que nem o engenheiro da Chevrolet nos contou, não tenha chegado com tanta força aqui. Ou talvez, como a própria Chevrolet destacou na apresentação, tenha sido alguma coisa meio que direcionada, talvez algo promovido por robôs ou por algoritmos mandados. Eles mostraram lá pra gente, tinha até comentário em Uzbek. Caralho. Chevrolet vende bem no Uzbequistão? Sei que no Cazaquistão é líder, mas no Uzbequistão tem Onix lá? Eu não lembro de ter visto. Muitos comentários com emoji de bombinhas, muitos comentários que começam com a mesma palavra, tipo, ou seja, enfim. Eu sou um cara que eu nunca monetizei, nem nunca coloquei inscritos robôs, enfim, eu não sei nem como é que funciona isso. Mas que na apresentação que eles mostraram deixou a gente um pouco ressabiado até onde pode ir, ou a concorrência, ou até a maldade, né, de alguém. É complicado. E a Chevrolet respondeu isso com mais engenharia, né? Tem investimentos vultuosos até 2030 e eu fiquei até aquela dicotomia, né? Você fala, pô, por que estão fazendo isso? E por outro lado, pô, mas que bom que eles ficaram alertas e fizeram isso. Segundo até o pessoal da Chevrolet, não tem nenhum caso de rompimento da correia por esse desgaste, né? Que entra lá na bomba de vácuo, entope ali. E, segundo eles mostraram também, o carro, a partir do momento que essa bomba de vácuo começa a ficar entupida ali, você vai sentir primeiro o freio um pouco mais duro e já vai ter um alerta no painel dizendo que você precisa fazer uma manutenção corretiva, não é nem mais preventiva quando acontece isso. E agora eles responderam com engenharia, né? Essa coisa de colocar Teflon nessa parte de cima e de baixo da correia, também melhorar a fibra de vidro ali por dentro e deixar aquela parte de cima, que seria exatamente a casca que deterioraria um uso de óleo sintético, melhor, de qualquer tipo de óleo, fora da especificação. Como eu disse, segundo o Instituto Combustível Legal, 1 em cada 5 frascos de óleo ou é pirata ou tem alguma adulteração de acordo com a especificação do fabricante. Isso é complicado, porque às vezes você tem o frasco certo ou muito parecido com o certo, uma falsificação da tecnologia Dexus, seja Dexus 1 ou Dexus 2, que é a certificação da General Motors para usar o lubrificante nos seus motores. E a correia antes deteriorava um pouco mais rápido,
do que deveria por causa de um uso de um óleo errado. Então, fique esperto no óleo, de olho no lubrificante, porque isso vai provocar coisas... Porque, evidentemente, nem todas as pessoas vão ter contato com o Onix 0 km. Tem gente que compra o usadinho, seminovo, enfim. E não vai ter essa nova correia. E eles explicaram, não é que a correia anterior era ruim, mas eles desenvolveram uma tecnologia e não contaram exatamente qual que é a composição química dela, para que ela não sofra com o combustível adulterado, com o lubrificante adulterado, porque o grande tchan, o grande segredo da coisa tá nisso, né? Tá em não contar como eles fizeram. Mas agora, ainda que você seja enganado, ou às vezes a gente quer economizar, né? Uma bobagem. Eu tô um pouco mais rápido do que deveria. O carro anda bem mesmo. Ainda que você dê essa vacilada, nessa correia dentada nova, isso não vai ser um problema tão grande quanto alguns disseram que foi. Porque, voltando, né? Eles mostraram os números pra gente sobre as buscas no Google em geral, né? Google Trends. E, cara, a busca por novo Onix, por exemplo, é 360 vezes maior do que correia Onix. E aí você vai ver nos comentários, tem meio a meio. 50% falando do Onix e 50% tratando do tema da correia dentada. É duro, né, velho? Tem gente que não faz influência pro bem, né? Faz pro mal. Pondo em risco um trabalho dos caras de... ter pelo menos 5 mil empregos lá em Gravataí, diretos e indiretos, ali só entre fábrica e fornecedores. É duro, velho. Nós estamos vivendo uns tempos complicados. Em resumo, é isso. Na verdade, em resumo, eu vou voltar pro Eco Resort, parar lá na nossa sombrinha e fazer aquele apanhado final que você tanto gosta. E, obviamente, tentar chegar numa conclusão nesse primeiro contato. Outros virão. Fique tranquilo. Bora! Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, você que já assistiu outros vídeos do Onix por aqui, sabe o quanto eu acho ele um hatch muito interessante. Em algumas versões, chega a ser imbatível perto da concorrência, tanto por capacidade quanto por qualidade de construção, e agora ainda mais que trocar esse painel, aquele painel realmente não me agradava. E esse aqui, como você bem sabe, é o painel padrão que você vai ter no Chevrolet, ou seja, o Onix tem um painel e uma central multimídia agora igual de carros como a S10, que chega a custar R$200 mil a mais do que ele. Mas, além disso, é sempre interessante entender que a Chevrolet se esforça dioturnamente para que ele fique na sua cabeça, assim, um pouco mais confiável. E eu acho que conseguiram com a explicação da nova correia banhada a óleo e também nos novos prazos de garantia. Você fica mais tranquilo tendo um Onix hoje ou tendo um Onix seminovo. Você pode ser o terceiro, o quarto, o 10º dono. A Chevrolet está dando essa garantia para você. Algo que eu ainda não tinha visto ninguém fazer em nenhuma categoria. Ponto para a Chevrolet. E pensando nele, com relação aos concorrentes, continua na mesma. Ou seja, ele está sim entre os melhores e com essa evolução cada vez mais perto do topo. E com esta bomba! Ei! 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 Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacletos, o Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para o programa roda@gmail.com, tá certo? Aliás, já escreve aqui nos comentários qual que é a outra versão que você quer ver. Quer ver a de 100 anos com câmbio manual? Escreve aqui. Quer saber como é que ficou o sedã, seja LT, LTZ ou Premier? E escreve aqui embaixo que eu vou trazer para você um apanhado um pouco mais profundo de como é conviver com o novo Onix 2026. Lhe aguardo, chuchu. Tchau!